Um ponto até que ele fala sobre, né, que é um pouco mais polêmico, é aquele número mágico que a galera gosta de atribuir para o tamanho de método, né? Sim, Então sim. você vai ter ali no seu link do projeto, ou você leu em algum artigo que nenhum método pode ter mais do que 10 linhas. Se ele tem mais do que 10 linhas, ele não tem responsabilidade única, você tem que quebrar em múltiplos métodos. Ou você pode ter ouvido 15, 20, sei lá, algumas linhas. E no livro, ele é um pouco contra isso, né, de você ter esse limite de linhas, porque é difícil, assim, é tudo chute no final, né, esse número. Não existe um motivo de verdade, assim, um motivo absoluto por trás desse número, né? E eu acho que o que entra, assim, para você decidir se seu método está grande ou não, é um pouco desse bom senso do equilíbrio de o método consegue fazer completamente o que ele diz que faz, né? Então, se você tem, por exemplo, nossa, agora eu tô sem exemplo. Não imagina ficar na paz. Ahn, É falar, sei lá, de request, alguma coisa assim? então, se você tem, por exemplo, ali um método que vai fazer uma request, vai pegar alguma informação para você ali via network, né? Se você, se esse método ele consegue inteiramente fazer a request e te devolver um resultado, beleza. Você provavelmente não vai precisar de tantas linhas de código para isso. Se você for incluir mais coisa dentro dessa request, então, além de você fazer a request, você vai parsear os dados e checar por algum valor específico que você quer ver se tem ali dentro desse resultado, aí talvez você já esteja fazendo mais de uma responsabilidade. Talvez você queira checar esses valores específicos em outro lugar. E isso não importa muito a quantidade de linhas que tem, né? O que importa mais é esse conceito. E você está acabando fazendo mais trabalho do que você deixou implícito que você faria na assinatura do método, né? Se o método é só, sei lá, get user, você espera só que você vai pegar o usuário e devolver o usuário, não que você vai procurar, vai pegar o usuário e vai procurar se esse usuário ele assinou já a assinatura do aplicativo, entendeu? Então, esse é um exemplo de algo que você poderia fazer a mais dentro do método que aí sim você já não está mais na responsabilidade única. Agora, quantas linhas você usou para fazer essa request e devolver uma resposta é irrelevante. Eu acho que uma parada que eventualmente a gente conversa aqui no podcast também trago para algumas pessoas, assim, acho que são sintomas, assim, saca? Quando a gente olha, pô, classe de muitas linhas, ou método de muitas linhas e tudo mais. Acho que, assim, as maiores motivações não deveria ser o número de linhas. Se importar tanto com isso, desde que você consiga, pelo menos, testar aquilo, saca? Eu acho que esse que é o ponto, a linha tênue, assim, tipo, pô, assim, muitas linhas devem significar alguma coisa. Pô, acho que um sintoma, tá ligado? Tipo, a gente se apegar mais a isso do que ao ponto de, pô, eu escrevo métodos com até 5 linhas, assim, com uma motivação não maior do que essa, tá ligado? Eu acho que esse que deve ser muito ponto, muito do que eu acredito, assim. E, e assim, o John, ele acaba nem comentando sobre isso, eu senti um pouco de falta, assim, na real, tipo, sobre... Acho que até tem uma pessoa que faz uma pergunta, mas não relacionada a teste sobre isso, que é... Testar as classes deveria ser uma pauta importante sobre isso, mas não o tamanho de linha se isso não está sendo testado, assim. Eu acho que é um ponto que acaba se perdendo bastante, assim, sabe?